Oi pessoal, meu nome é Trish, e você pode até pensar que eu sou uma garota comum, e talvez eu tenha até sido, mas aí as coisas começaram a ficar bem estranhas. Na verdade, ficou complicado. Até hoje estou tentando me adaptar à minha nova vida. Vocês devem estar se perguntando, por quê? Bem, você já sentiu que toda a sua vida era uma grande mentira? Pois é. Depois que minha mãe morreu, eu descobri que minha vida foi uma grande mentira. Bom, eu vou começar do início para você entender. Eu era filha única e minha mãe era divorciada. A gente vivia em uma cidade pequenininha. Além dos meus amigos, eu não tinha mais ninguém, só ela. Era só eu e minha mãe. Ela era uma mulher bonita, gentil, mas ela sempre rejeitava todos os pedidos de casamento que recebia. Ela só queria se concentrar em mim. Às vezes eu até brincava com ela, dizendo que ela tinha que se casar, já que mais cedo ou mais tarde eu iria para a faculdade e ela ficaria sozinha. E eu adoraria ter uma irmãzinha para poder mimar e tal. Ela sempre dizia, calma, você vai ter uma irmã, não se preocupe. E o meu pai? Bom, eu não fazia ideia de onde ele estava. Tudo que eu sabia é que ele tinha me deixado com a minha mãe depois do divórcio, e que ele nunca veio atrás de mim. Sempre que minha mãe falava sobre ele, ela dizia que ele não fazia mais parte da nossa vida, e que foi ele quem escolheu ir embora. Mas ela nunca me explicou por que ele tinha decidido fazer isso. Ela sempre encontrava uma forma de evitar as minhas perguntas. Minha mãe trabalhava como garçonete em um restaurante. Ela trabalhava o dia todo, às vezes até de noite. Ela era uma ótima mãe, trabalhando dia e noite para não faltar nada em casa. Ela prometeu ir para o Havaí nas férias seguintes. Mas eu preferia que ela trabalhasse menos, sabe? Em vez de se matar assim. E o tempo que ela passava comigo era a melhor coisa do mundo, melhor que qualquer praia. Eu sentia muita falta dela. Ela era tudo para mim. Sabe, apesar de todos os problemas financeiros que a gente passava, eu sempre me senti muito feliz, porque eu realmente acreditava que eu tinha a melhor mãe do mundo e que eu era muito sortuda. Sabe, eu nem imaginava que isso logo acabaria. Bom, a minha mãe tinha uma doença cardíaca. Toda vez que ela trabalhava demais, ela voltava para casa e tomava os medicamentos dela, deitava do meu lado, segurando minha mão bem forte. Minha mãe tinha medo da morte, mas ela costumava falar muito sobre isso, me dizendo que aquilo era inevitável e que a gente tinha que aceitar. Eu ficava preocupada sempre que ela falava sobre morrer. Eu não queria que minha mãe morresse. Se ela morresse, eu não teria mais ninguém. Bom, um dia a gente foi no shopping e foi bem divertido. Eu escolhi um vestido roxo, mas minha mãe pegou um preto e disse, você não tem nenhum vestido preto, toda mulher precisa de um. Bom, eu não sou fã de vestido preto, mas ela comprou mesmo assim. Aí, na volta pro carro, eu ouvi algo cair no chão. Eu olhei para trás e era minha mãe. Ela estava caída no chão. E eu não pensei duas vezes e liguei para a ambulância imediatamente. Eu fiquei com medo de perdê-la. Comecei a rezar no caminho e ela olhou para mim e disse que tudo ia ficar bem. Não precisa se preocupar, filha. Mas era óbvio que a doença da minha mãe estava piorando. Dessa vez não tinha sido tão ruim, mas e a próxima? Bom, as minhas orações não funcionaram. Um dia eu estava na escola e recebi uma ligação para sair correndo e ir para o hospital. A minha mãe tinha que fazer uma cirurgia. Saí da escola imediatamente. No caminho eu mal conseguia enxergar de tanto que eu chorava. Parecia que tudo estava em câmera lenta e eu não entendi o que estava acontecendo. Naquela manhã minha mãe parecia bem. Ela não esqueceu de me dar tchau, nem de se maquiar. Ela parecia tão saudável. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei no hospital, ela já estava indo para a cirurgia. A enfermeira disse que minha mãe tinha se esforçado muito nos últimos dias e que o coração dela não tinha aguentado. Ela disse que ela tinha se recusado a fazer a cirurgia sem falar comigo antes. Quando ela me viu, o rosto dela ficou todo iluminado. Ela se esforçou tanto para sorrir apesar da dor. Ela segurou a minha mão e disse que achava que era a hora dela e que se ela não sobrevivesse à cirurgia, ela queria que eu soubesse que ela era a pessoa que mais me amava no mundo. Eu fiquei apavorada. Eu estava sem palavras. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ela apertou a minha mão e disse, essa caixa é para você, filha. Fique com ela e não mostre para ninguém. E sempre se lembre, mesmo que eu tenha tido uma vida boa, isso não significa que eu não tenha meus arrependimentos. Minha mãe entrou na cirurgia e eu quase esqueci a caixa. A única coisa que eu pensava era minha mãe, mas isso não durou muito.
durante a cirurgia. Ela morreu. Os dias seguintes foram os piores da minha vida. Eu estava em casa sozinha, sem saber para onde ir e o que fazer. Aí tinha uma vizinha que passava para ver se eu estava bem, e a polícia começou a procurar meu parente mais próximo, mas eu tinha certeza que não tinha ninguém. Eu nunca tinha conhecido nenhum parente. Então por que eles apareceriam agora? Eu não tinha mais nada na vida, exceto as memórias da minha mãe. Então um dia minha vizinha veio me dizer que a polícia ia me levar para um orfanato e que ela também tinha procurado, mas não tinha conseguido encontrar nenhum parente. Aí eu tive que arrumar as minhas coisas e enquanto eu estava empacotando tudo e me despedindo da casa, eu vi a minha mãe por todos os lados. Quando eu entrei no quarto dela, eu abri o armário e aí eu encontrei a caixa que minha mãe tinha me dado no hospital. Depois de tudo aquilo, eu tinha esquecido da caixa. Eu coloquei a caixa junto com as minhas coisas e saí. Ir embora da minha casa, a casa onde eu morei a minha vida toda, foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida. Mas prometi a mim mesma voltar a morar lá quando eu fizesse 18 anos, que era só uma questão de tempo. E aí eu fui morar no orfanato. As pessoas lá eram até gentis e sorriam bastante e tal. Só que nenhuma dessas pessoas era minha mãe. Meu mundo estava desmoronando. Eu queria olhar o que tinha na caixa, mas eu esperei até de noite, quando todo mundo estivesse dormindo para olhar. Eu me escondi debaixo do cobertor, usei a lanterna do celular e abri a caixa. E o que tinha dentro me chocou. Será que o meu anjo da guarda era, na verdade, um monstro mentiroso? A minha mãe tinha mentido para mim a minha vida toda. Sim, mas por quê? O dinheiro que ela estava guardando, jornadas duplas, não era para a gente viajar. Ela estava guardando para um tal de Jake Amberson. Tinha um envelope dentro e estava escrito assim: esse dinheiro pertence a Jake Amberson. Por favor, encontre ele depois da minha morte e devolva para ele. Junto tinha um bilhete para mim que dizia: querida Trish, meu anjo, quando você ler isso, eu já estarei no céu olhando para você lá de cima. Só porque eu não estou mais com você fisicamente, não significa que eu não estou cuidando de você. Me perdoe por guardar esse segredo de você, um segredo que provavelmente vai virar a sua vida de cabeça para baixo. Me perdoe por não ter contado isso em vida. No final dessa carta você encontrará o endereço de Jake Amberson. Ele é nosso parente. Encontre ele e ele te contará tudo. Mais uma vez, por favor, me perdoe. Com amor, sua mãe. Quem era esse Jake Amberson? E por que eu tinha que devolver dinheiro para ele? Por que ela nunca falou dele antes? E qual segredo é esse que ela não quis me falar? Do que ela tinha medo? Várias e várias perguntas passaram pela minha cabeça naquela noite. Eu não consegui dormir até amanhecer. Eu estava cansada e esses pensamentos só me deixavam mais exausta. Eu não conseguia mais pensar na minha mãe da mesma forma. Como que ela pode ser tão egoísta? De repente eu fiquei com muita vontade de que todas as minhas respostas fossem respondidas, mas não tinha ninguém para me responder. Adoraria que esse fosse meu único problema. Acordei com o barulho das garotas lendo a carta da minha mãe. A Emily tinha roubado a minha caixa. Ela deve ter ouvido eu chorando de noite, ou ela viu a luz do meu celular debaixo do cobertor e decidiu descobrir o que eu estava fazendo. Não fazia nem um dia que eu estava ali e a Emily já estava pegando no meu pé. Nossa, que garota horrorosa! Eu gritei para todo mundo sair de perto da caixa, mas ninguém fez isso. Eu tentei pegar de volta, mas ela simplesmente me empurrou no chão. Meu coração estava doendo e aquilo não importava. Minha única preocupação era pegar a caixa de volta. Enquanto eu gritava, a supervisora entrou na sala. As garotas fugiram da sala e jogaram a caixa no chão. E eu? Bom, ela me levou para a diretoria, para que a diretora pudesse lidar com a garota nova que não estava ali nem um dia e já estava criando problemas. Bom, eu peguei a minha caixa e fui ver a diretora. Eu não sabia se eu podia contar para ela sobre o Sr. Amberson, porque a minha mãe tinha dito que não era para contar para ninguém. Bom, eu tive que escutar a diretora por uma hora inteira. Ela me deu um baita de um sermão sobre boas maneiras, como uma garota legal tem que ser e tal, blá, 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 blá.
Bem, pra falar a verdade, eu não vi nada do que ela estava dizendo. Eu só fiquei pensando como que eu iria sair de lá. Mas primeiro eu decidi me vingar da Emily, porque eu não iria deixar ninguém me atrapalhar. Talvez se eu mostrasse meu lado ruim pra ela, ela me deixaria em paz. No dia seguinte, eu esperei até a hora do almoço para que estivesse todo mundo junto. Aí eu espalhei chocolate derretido no lugar onde ela normalmente senta. E, como planejado, ela sentou lá. Eu comecei a rir e apontei para ela e fiz todo mundo olhar para ela e rir também. Quando ela se levantou, eu disse: "Ei, Emily, você não aprendeu a fazer cocô no banheiro?" Aí todo mundo viu a calça dela e começaram a se matar de rir. Ai, eu amei ver a Emily virar piada na frente de todo mundo. Ao mesmo tempo, eu sabia que ela ia tentar se vingar de mim, mas antes disso eu já teria ido embora dali, né? Você me acha uma pessoa ruim? Bom, eu não sou. Sempre foi eu e minha mãe, mas agora eu tinha que aprender a me defender. Ninguém ia fazer isso por mim. E eu não tratava ninguém mal, só aqueles que me tratavam mal também. Bom, no geral, eu sou uma pessoa bem legal, sou bem de boas. Bom, depois da minha vingança, eu comecei a pensar em como sair de lá. Durante a próxima semana, eu tentei ignorar aquelas garotas irritantes do orfanato, e especialmente a Emily, e fiquei bolando uma maneira de fugir. Bom, eu tinha o dinheiro e o endereço. Tudo o que restava era eu fugir de lá. Uma noite, esperei todo mundo dormir, e aí eu não levei nada comigo, só uma mochila pequena e a caixa dentro dela. Eu quase consegui sair pela porta de trás, mas aí a Emily começou a gritar: "Trish está tentando fugir!" Eu esperava que a Emily fosse se vingar de mim, mas o que ela estava fazendo não era só para me irritar. Ela estava me destruindo. Dessa vez a Emily tinha vencido. Aí eu tive que ir conversar com a diretora de novo, só que dessa vez não era só um sermão sobre boas maneiras. Ela pegou a minha mochila e começou a vasculhar tudo. Eu gritei para ela devolver, mas ela nem ligou. Aí eu comecei a chorar enquanto tentava tapar o meu rosto e disse: "Tem coisas pessoais aí, coisas pessoais da minha mãe." Mas ela não me devolveu. Eu senti como se ela estivesse cortando o último fio que me conectava àquele segredo que me deixava acordada a noite toda.